o senhor André Paulo Félix Fidelis, seu diretor de benefícios, que trabalhava sob a sua supervisão, ele negou acesso aos dados sobre as entidades, dados esses que deveriam ser públicos. Essa falta de transparência ocorreu ao pedido de Vossa Senhoria ou foi negligência por parte de Vossa Senhoria em condição de fiscalizar o INSS? Não tinha fiscalização? Não, senador, o contrário. Se o senhor pegar todos os recursos, depois que o jornalista fez o recurso, eu determinei a entrega imediata dos dados. Eu determinei. No primeiro momento, a diretoria... Negado. No primeiro momento, a diretoria, não era transparente. Não. O senhor está confundindo. Eu não tenho todos os elementos para decidir, até porque se o presidente do INSS for decidir os quase 1 milhão, mais de 1 milhão de requerimentos por mês, não vai funcionar. Esse fato que o senhor está, se eu não estou me confundindo, que o senhor está perguntando, houve a diretoria um entendimento, que não era um entendimento absurdo, dizendo que ali tinha dados sensíveis, eu não entendi que tinha e mandei dar os dados para o jornalista. É só entrevistar o jornalista que ele sabe que foi eu que mandei dar os dados. Ok. Tanto o André Fidelis quanto o Virgílio tiveram parentes que do nada receberam dinheiro do Careca, do Antônio Carlos Camilo Antunes. Ou seja, de novo, a incrível coincidência de parentes dos funcionários do INSS recebendo mais de 9 milhões do Careca do INSS. De novo, Vossa Senhoria não tem conhecimento, não tem nenhum envolvimento nisso? Ou foi simplesmente negligência, ou não houve acompanhamento de nada disso? Ou não soube disso? O que eu posso responder para o senhor é que eu não recebi. Mas o senhor sabia que eles receberam? Obviamente que não. Eu não tenho acesso a saber quem recebe ou não recebe. Você está trabalhando, tem um colega do lado. Eu nem sei se receberam. Eu não tive acesso aos autos. O senhor não conversava com o Virgílio sempre, não? Eu estou proibido de conversar tanto com o doutor Virgílio como o outro. Antes da operação. Claro, ele era o procurador-geral. Mas fora do expediente, você conversava muito com o Virgílio? Eventualmente, sim. Aqui na Vila Planalto, por exemplo? Não. Não? Não. Bem, as investigações apontam que o senhor é integrante dessa organização, porque Vossa Senhoria era o presidente. Não apontam. Não apontam. Bem, eu não sei de onde o senhor tirou essa conclusão. Vários servidores do INSS ligados a Vossa Senhoria, indicados por Vossa Senhoria, estão envolvidos nisso. Basta ver os milhões que foram passados. Não, senhor. Não há essa conclusão pela Polícia Federal. A Polícia Federal sequer me indiciou. Qual era o papel de Vossa Excelência nesse... O meu papel era, como presidente, atender as pessoas nos estados e melhorar a entrega desses brasileiros que são pobres e que ninguém nunca liga para eles. Esse era o meu papel no INSS. Bem, foram encontrados aqui no escritório do Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, 20 cadernos que eram preenchidos todo dia pela secretária dele e contém um registro das atividades e das finanças do operador, que, segundo a Polícia Federal, era quem pagava propina às entidades que fraudaram os aposentados para os funcionários do INSS. Bem detalhista, a secretária sempre anotava no alto da página a data e as porcentagens. Cada integrante do esquema tinha lá na página do caderno. Graças a ela, a Polícia Federal encontrou cadernos, anotações como Virgílio 5%, Estefa 5%, que os agentes acreditam corresponder aos pagamentos feitos pelo procurador, ao procurador do INSS Virgílio e ao ex-presidente, que é a Vossa Senhoria. Tem alguma coisa a declarar sobre isso? Primeiro, que eu não tive acesso a esse caderno até hoje. A minha defesa não teve acesso, não sei o que está escrito. Segundo, que eu não tenho, ninguém me chama de Estefa. Ninguém. A minha relação pessoal, de outros me chama de Estefa. Um me chama de Alessandro ou de Stefanuto. E terceiro, eu não faço parte de nenhum esquema. E nem a Polícia Federal disse que eu faço parte de esquema. A Polícia Federal está investigando e nós vamos colaborar com as investigações. Obrigado, Excelência. Muito obrigado. Já acabou? Acabou o tempo, Excelência. O deputado Duarte Júnior trocou a vez com o deputado Marcel Van Hatten. Não? Não. Ele vai falar no horário dele. Então, deputado Duarte Júnior com a palavra, por favor. Senhor presidente, deputados, senadores, senadoras, Virgílio, eu estou aqui ao lado. Acho que o senhor confundiu o meu nome. Perdão, Stefanuto, desculpa. Obrigado. Stefanuto, eu, diferente do que aconteceu até aqui, eu estou vendo que durante todos os depoimentos, você sempre se defende, apresenta argumentos, apresenta fundamentos. E me chamou a atenção alguns pontos da sua fala. Inclusive agora nesse último momento em que fala que o teu compromisso como presidente do INSS é de defender os mais pobres, aqueles que mais precisam, aqueles que quase sempre são vistos, mas também não são lembrados. É nesse sentido que eu queria aqui contar com a tua colaboração. Porque ao avaliar toda a documentação, a quebra de sigilo e o teu depoimento até aqui, eu percebo que você não só está na cena do crime, mas está no centro do crime. Então fica difícil acreditar diante a não coincidências.
mas diante da presença de tantos indícios. E é que eu afirmo na mais pura boa-fé e acreditando na sua boa-fé. E é exatamente por crer na tua boa-fé que eu espero que tu responda com toda clareza as minhas perguntas. Porque veja só, eu aqui durante a oitiva, eu fiz questão de ilustrar e desenhar o que passa pela minha cabeça. No que diz respeito à tua participação, a toda essa organização criminosa sobre esse fato. E veja só, aqui a gente percebe que você atuou como presidente do INSS. Ao seu lado, você estava cercado por pessoas que não estão ricas, mas por pessoas que estão milionárias. Eu olho aqui a tua declaração no imposto de renda e percebo que, com base no que tu afirmas, com base no que consta na tua declaração, no que tu mesmo declarou no imposto de renda, você é uma pessoa rica, mas fruto até aqui do teu trabalho. Você declarou em 2024 que pelo INSS, pelo teu salário, recebeu mais de 90 mil reais. Pela Dataprev, recebeu mais de 50 mil reais. Pela AGU, porque acumula o salário de procurador federal com o salário do presidente do INSS, mais de 267 mil reais. Ou seja, faltou o Banco do Brasil, faltou declaração anual. Faltou os honorários que a gente recebe também. Fora isso, ainda tem a questão dos honorários. Então veja, são rendimentos de uma pessoa que sim, uma pessoa rica. Mas ao teu lado tem um Virgílio, que também é procurador federal. E lá ele estava hierarquicamente abaixo de você. O Virgílio, pelo que consta da documentação, ele não está rico, ele está milionário. Da mesma forma, o André Fidelis, ele não está rico, ele está milionário. E é isso que eu quero contar com a tua resposta. Porque veja o que aconteceu. O Virgílio, procurador federal, é casado com a Thaísa, que é dona da Curitiba Consultoria, ou seja, sócia do Careca, que nunca prestou serviço a ninguém, apenas emitiu notas para associações, recebendo do Careca mais de 7 milhões de reais. Do lado direito, você tem o André Fidelis, que é pai do Eric Fidelis, que recebeu mais de 23 milhões de reais, sendo que só da ACA Consultoria e Prospect, que pertence coincidentemente ao Careca, recebeu quase 2 milhões de reais. Então veja só, isso não é coincidência, são indícios. E mais um indício, aqui eu repito, na Prospect, essa mesma empresa que pagou quase 2 milhões de reais para o Fidelis Eric, que é filho do André Fidelis, foi encontrado um caderno que demonstrava lá que 30% deveria ir para o Virgílio e 30% deveria ir para o Stefanuto. Ou seja, são indícios... Eu não conheço esse caderno e isso não existe. Não, o caderno do Stefanuto é... Não, eu estou dizendo que não existe o mérito. Não sei por que estava escrito isso, eu nunca vi. O que eu quero saber é assim, o caderno ele existe, a informação ela consta e está no inquérito da Polícia Federal. Sobre esse fato, você sabe me dizer a que se refere? Eu vou responder, mas quero responder completamente para o senhor. Não existe culpa por aproximação. No direito brasileiro, direito penal, a culpa é subjetiva. Quem fez, que responde. Objetiva. Não pode ser subjetiva. Então eu não posso responder ou falar das outras pessoas, até porque estou em investigação. E exatamente quando o senhor fala de mim, eu nem lembrava dessa história, desse caderno. Não lembrava, porque nós não tivemos acesso. Não sei por que colocaram um nome lá. Eu não tenho, não é só nas minhas contas, no COAF, olharam, eu estou sendo investigado há mais de um ano, olharam coisas de parente, olharam coisas de terceiros, olharam todo mundo que pode ser e não me encontraram nada de Alessandro Antônio Stefanuto. Exatamente sobre essa questão, sobre a responsabilidade objetiva que o presidente do INSS tem sobre os seus atos e sobre as ações do órgão, que eu lhe pergunto, diante de toda essa situação, o Virgílio e o André, em nenhum momento você percebeu uma conduta ilegal, uma conduta ilícita, algo que na época você até suspeitou, mas subestimou, mas que hoje você percebe que aquilo não foi uma suspeição do acaso, mas foi um ato preparatório para uma orquestra criminosa, para um esquema brutal de corrupção, que eu diria que é um dos piores esquemas que esse país já passou. E aí, nesse sentido, os indícios não param por aí. Você disse que viajou para a Suíça. Viajei. Foi quando essa viagem? 24, né? 2024, eu não me lembro o mês exatamente. Deputado. Meio do ano, final do ano, início do ano? Eu acho que entre o meio e o final do ano, mais ou menos agosto, julho. Agosto. Então, assim, era verão na Europa. Perfeito. Se tu lembra da viagem para a Suíça, que foi no meio do ano, tu com certeza vai se lembrar de uma viagem que tu fez agora, no final do ano de 2024, no dia 29 de novembro de 2024, onde aqui se percebe uma outra coincidência. Mais indícios, porque nesse mesmo período, funcionários que estavam abaixo de ti, lá no INSS, ou seja, se o servidor ele é teu assessor, ele tem que dizer para onde ele vai, por que ele vai e quando é que ele vai.
nós percebemos que no período de 29 de novembro, você, Stefanuto, foi para São Paulo, o Careca também foi para São Paulo, o André Paulo, Félix Fidelix foi para São Paulo, a Célia, o Charles, o Tiago, que têm relação com associações, também foram para São Paulo, o Virgílio também foi para São Paulo, junto com Danilo Trento, que recebeu mais de 990 mil reais do Camisote, inclusive com imagens da Polícia Federal, demonstrando que eles saíram do avião de carreira de uma companhia aérea que presta serviço aqui no país, que foi acompanhado por um policial federal e pegou um voo particular, ao que tudo indica para Curitiba, que coincidentemente Curitiba é a mesma cidade que tem a Curitiba Consultoria. Então veja que são vários indícios e é por isso que aqui eu faço um apelo, usando exatamente o que te movimenta no INSS e aqui você ratifica. É pensando nas pessoas, é pensando naqueles que mais precisam. Isso não pode ser só coincidência. Que você não participou, que você não recebeu, que você não ganhou nada com isso, de fato aqui eu não tenho documentos que comprovem que você ganhou. A tua declaração de imposto de renda, a quebra do teu sigilo bancário, mas os teus assessores estão milionários, através da esposa e através do filho. Então o que eu peço aqui é que a gente possa ter de fato um pouquinho de consciência e pensar nas pessoas, pensar naquelas mães de crianças com deficiência que estão esperando há anos para receber um BPC, um benefício de prestação continuada, pensar nas crianças que têm autismo, que estão evoluindo, porque não tem condição de pagar por uma terapia, não tem condição de pagar para ter o mínimo para ter o seu tratamento, um medicamento, um terapeuta. Pensar naquela pessoa idosa que trabalhou durante toda a sua vida e que agora não tem sequer uma aposentadoria digna, porque o pouco que tinha ele foi roubado. Que você não participou, tudo bem, Stefanuto. Eu posso até que me esforçar e crer, partindo do pressuposto da sua boa-fé. Eu vejo você como uma pessoa preparada. Você tem uma carreira como procurador federal, uma das mais belas carreiras no direito. E o que eu peço aqui à Vossa Senhoria é que honre essa carreira. Às vezes as pessoas cometem erros, cometem equívocos e até ilegalidades e imoralidades. A gente não tem como voltar atrás e fazer um novo começo. Mas a gente tem como começar agora e ter um final diferente. E é exatamente nesse sentido que eu clamo a Vossa Senhoria que possa nos ajudar, que possa colaborar com essa investigação, porque as aparências são contundentes. Eu acredito na justiça do país, eu acredito na justiça brasileira. É por isso que eu sou advogado, professor de direito constitucional, é por isso que eu dedico a minha vida, como parlamentar, como advogado, a lutar por justiça. E é por isso que eu peço a Vossa Senhoria que nos ajude, que possa colaborar. Se em algum momento errou, se em algum momento cometeu uma ilegalidade, é natural que agora possa se arrepender. Existe o Instituto da Delação Premiada. E dizer quem foi que roubou, por qual razão e onde está esse dinheiro. A gente tem aqui informações que, infelizmente, nem a metade das pessoas que tiveram seu dinheiro roubado teve o valor ressarcido. Aptos a receber o ressarcimento são mais de 4 milhões de reais. 4 milhões de pessoas aptas a receber. Pouco mais de 2 milhões receberam, ou seja, tem mais de 2 milhões ainda a receber. Então, eu peço a Vossa Senhoria que nos ajude a fazer justiça, porque se não for por bem, vai ser por força das organizações, dos órgãos de controle, que nós vamos garantir que aqueles que cometeram erros sejam punidos e aqueles que foram roubados tenham o seu dinheiro devolvido. Muito obrigado, deputado Duarte. Com a palavra, a deputada Adriana Ventura. Pois não, me perdoe, Adriana. Deixa claro para o deputado Duarte, para Vossa Excelência, repetindo, eu já falei, não é só não tem prova, eu não participei, não roubei dinheiro de ninguém. O que eu puder colaborar com informações que me perguntarem, eu vou colaborar. Quanto à delação premiada que o senhor colocou, eu só posso delatar se eu participei de crime, sei de crime. Nosso país já passou muita dificuldade com delações que foram preparadas. Eu não me alinho a esse tipo de linha. Se alguma informação minha, que às vezes a gente nem sabe que essa informação é valiosa para a comissão, certamente chegará. Eu agradeço ao senhor. Deputada Adriana Ventura. Obrigada, presidente. Eu quero cumprimentar o depoente, seu advogado. Seu Stefanuto, eu gostaria de dizer primeiramente que, na minha visão, e de uma maneira muito franca, eu acho que o senhor foi omisso em relação a várias coisas. Eu gostaria de expor algumas coisas aqui para que o senhor possa esclarecer. Porque, pelos fatos que eu tenho e que a gente viu nessa CPMI, o senhor foi avisado logo que entrou na presidência do INSS, em agosto de 23, por membros do grupo de trabalho, aquele grupo de trabalho interinstitucional, sobre esse aumento de denúncias. Esse compromisso, inclusive, e essa reunião, consta da sua agenda pública. Né? Depois, em setembro de 23, um mês depois, o senhor foi avisado pelo Tribunal de Contas da União,
também em reuniões que constam da sua agenda pública, sendo que uma foi com o ministro Haroldo Cedras, que é o relator justamente desse problema dos descontos. E também pela Controladoria Geral da União, o senhor foi avisado inúmeras vezes, que também consta da sua agenda pública. E é sobre esse papel da Controladoria Geral da União que eu gostaria de falar com o senhor, porque eu recuperei uma fala do senhor, porque eu realmente fiquei confusa, né, que o senhor falou hoje, nesta CPMI, e eu vou ler aqui, toma liberdade, o senhor falou assim: a CGU foi primeiro, me permita esta crítica, primeiro ela optou em ir à Polícia Federal, depois optou em falar comigo. Essa fala foi do senhor. E essa fala do senhor é refutada por vários fatos, inclusive ali, a gente tem ali a linha do tempo da CGU, e a gente percebe que a senhora que veio aqui, a diretora Eliane Mota, né, uma servidora realmente que... uma servidora que eu fiquei com orgulho de ter a servidora, porque ela é muito diligente, muito correta, fez muita coisa boa, e segundo a linha do tempo que está ali, tivemos inúmeras reuniões ao longo de todo o período. Então, ali nós temos algumas. A primeira ali, em julho de 23, reunião com o CGU, andamento dos trabalhos junto ao INSS, que o senhor participa. Depois nós temos a segunda reunião aqui, que é no dia 22 de abril, de 24, nós temos outra reunião. No dia 9 de agosto, outra reunião. No dia 11 de novembro, outra reunião. Lembrando que a Polícia Federal veio em novembro, depois de todas essas reuniões acontecerem. Chama atenção aqui também, eu gostaria de que todas as... Desculpa, presidente, só que tem... Chama atenção aqui também que tanta assinatura de desbloqueio... dos descontos com TAG, e também a questão da biometria de Sindinap, que foi amplamente já explorado aqui, que eu não vou entrar, foi justamente no meio dessa confusão toda, mas todas esses avisos foram feitos. Além de inúmeros ofícios, eu tenho vários ofícios aqui, começando em... Espera um pouquinho só, que eu vou achar o ofício. Eu tenho um ofício aqui de 12 de abril de 24, onde nós temos aqui apurações em andamento no tocante a potenciais irregularidades no âmbito que é destinado ao senhor, da senhora Eliane. Tenho também aqui uma nota de auditoria, que é avaliação da conformidade dos descontos de beneficiários, com data de julho de 24. Tenho aqui, no dia 24 de julho, aqui, relatório preliminar de auditoria, onde, inclusive, neste relatório, tem uma indicação que era para os descontos precisavam ser suspensos, então é muito explícito e está direcionado ao senhor. E o envio à Polícia Federal, ao contrário do que o senhor falou, foi por meio do ofício que foi feito em novembro. Então, eu queria só entender, nesse primeiro momento, teve todas essas... Eu vou devolver a palavra para o senhor, mais ou menos, para o senhor poder se expressar, e depois volto, porque tem uma segunda parte que eu gostaria de perguntar, por favor. Vou tentar ser breve para não atrapalhar o trabalho da senhora. Obrigado pela pergunta. Nesse gráfico que a senhora fez, faltam as informações que eu dei aqui, de tudo que eu fiz. Isso aí é uma pescaria. Tem o que a CGU falou, o que colocou. Se a senhora observar, mas mesmo assim ele não é negativo para a minha ação. Se a senhora observar, quando eu falo que eles foram primeiro à Polícia Federal, é porque a doutora Eliane falou aqui que foi. E falou a data, e não foi essa. Ali foi o ofício. Aí foi o ofício, a Polícia Federal. A Polícia Federal estava muito antes já, olhando o que estava acontecendo, e isso está nos documentos do inquérito. Então, esse ofício foi a formalização. A doutora Eliane aqui, só pegar nossas taquigráficas, ela falou que foi antes. Antes de falar com a gente em agosto. Ela disse isso aqui, só pegar as notas taquigráficas. Eu gravei. Eu tenho acompanhado tudo. Eu discordo da doutora, de Vossa Excelência, deputada, que eu fui omisso. Eu não fui omisso. As minhas realizações foram antes até dos avisos. A reunião que a senhora fala, eu tenho dúvida se eu participei. Talvez esteja na agenda, eu tenho dúvida se participei. Mas quem organizou esse grupo, e esse grupo tem anos, foi o INSS. O INSS sempre resolveu as questões. Eu vou terminar para a senhora não ficar prejudicada na próxima pergunta. O INSS sempre organizou as questões junto à Defensoria, o Ministério, por conta do seu tamanho, nesse grupo. Esse grupo não existe a partir de 23. Esse grupo existe bem antes. Sim. E a doutora Eliane participava do grupo. Há muitos anos antes. Não. E por alguma razão que eu desconheço, ela não falou nada. Ela não falou nada. Inclusive, nesse período, ela foi promovida, de 19 a 22. E ela não falou nada. Aí depois apareceu e quer explodir
Eu chamo de explodir, porque, vou terminar, desculpa tomar o tempo da senhora, porque é muito fácil resolver um problema explodindo, é como no Covid. Deixa todo mundo morrer num lugar quieto, Não. e aí tá resolvido o problema do Covid, não tem mais Covid. Optar pela vacina é corajoso. É isso que eu fiz. Tá bom, eu entendi. Então, assim, eu primeiro gostaria de sugerir, até para resolver esse primeiro ponto antes da segunda pergunta, quero pedir ao seu relator e ao seu presidente que a gente faça realmente uma cariação entre a senhora Eliane Mota e o senhor Alessandro Stefanuto. Agora, indo para a minha segunda parte, senhor Stefanuto, eu falei da questão da omissão, mas eu acho que não foi só omissão. Então, eu falei da omissão, mas omissão é quem não faz nada e sabe que está grave, tem denúncia e não faz e deixa rolar, continuando a descontar de aposentado. Eu acho que foi um pouco além, porque o senhor agiu. A partir do momento que você autoriza desbloqueio em log da contagem, você está agindo. A partir do momento que você autoriza a solução transitória sem biometria para a Sindinap, o senhor está agindo. Então, vai um pouco além da omissão. Eu vou devolver a palavra para o senhor daqui a pouco. Mas, então, é só para ter essa... Porque a questão toda, e eu acho que é muito clara, é que, para mim, quem foi beneficiado foram os sindicatos, foram as entidades associativas, os descontos na sua gestão, isso é fato, dobraram de uma maneira vertiginosa, é muito escancarado na minha visão essa questão. Vi que o senhor escreveu um livro de direitos humanos das mulheres, né? E eu, como mulher, falo para o senhor, até porque, sendo mulher, porque você fala, nossa, que bacana tal, eu fico pensando, o senhor se preocupou tanto em... o senhor se preocupou tanto em cumprir a lei, porque servidor cumpre a lei, essa frase o senhor utilizou, o senhor se preocupou tanto em cumprir a lei para beneficiar bandidos, entidades e proteger pessoas que estavam roubando aposentado, mas o senhor não se preocupou com o direito humano das velhinhas, das mulheres deficientes, das viúvas que foram roubadas, porque elas também são humanas. E eu acho que a gente precisa colocar o pingo no i da onde ele é. O senhor, como servidor público, tem compromisso com a população e com aquele que mais precisa. Entidade associativa, na minha visão, não é a que mais precisa. São justamente a corja de bandido que a gente quer pegar. Então, eu devolvo a palavra para o senhor em respeito, até dando um tempo para o senhor falar, mas eu quero deixar claro aqui para o senhor que eu acho que, além de omisso, pelas atitudes e pelas ações que foram tomadas, o senhor agiu mais como cúmplice do que o senhor prevaricou na sua função. Devolvo a palavra, senhor Stefanuto. Obrigado, deputada. Bom, a prevaricação, ela tem uma definição e realmente não se encaixa, porque tem que comprovar o elemento subjetivo que acredito, respeitosamente, que a senhora se equivoca. Se a senhora conhecer, não só o meu livro que eu fiz, que inclusive a entrada do livro foi feita pela dona Maria da Penha, e isso foi feito porque eu instalei as ações regressivas para quem bate idade. Primeiro, eu não habilitei ao Sindinap ou qualquer outra, foram todas. Foram todas. Antes de eu habilitar, era nome, CPF e NB. O INSS sequer via. Sequer via. Antes de habilitar, todas as fichas que eram pedidas para fazer uma amostragem, que mandava 10, 20 fichas, eram escolhidas pela própria entidade. Nós mudamos tudo isso. Nós mudamos muita coisa. Eu queria pegar, se a senhora me permitir, eu queria pegar isso, que eu conheço, desculpa, não estou querendo falar da senhora, mas eu conheço o trabalho da senhora, sei que a senhora é séria, mas a senhora está equivocada do ponto de vista do que foi apresentado à senhora. Da senhora Eliane e do não senhor tem problema nenhum com fazer a cariação. E eu aguardo a documentação. Aliás, será muito bom fazer a cariação com a doutora Eliane. Vou trazer muito material aqui. Pois não. Presidente, pela ordem, por gentileza. No momento das minhas perguntas, eu perguntei ao senhor Stefanuto sobre a viagem para São Paulo. Que acabou o tempo. 28, 29 de novembro. Posso responder o senhor? Se o senhor puder esclarecer o que foi que aconteceu. Eu sou paulistano, então é comum que eu vá a São Paulo. Eu ia muito a São Paulo, tanto a trabalho como a passeio, com passagens, obviamente, financiadas pela minha própria pessoa, que eu tenho um pai que é amputado, que é velho, que tem uma série de situações, minha mãe é morta, então não é incomum eu estar em São Paulo. Quanto ao trabalho, que eu imagino que é a pergunta do deputado Duarte, eu fui várias vezes a São Paulo, é a maior superintendência. Essa época, se eu não me engano, deputado Duarte, se eu não me engano, posso estar aqui, tem que pego lá. Foi do leilão, acho, foi em 24 que o senhor me perguntou, não foi? Isso, 28 e 29 de novembro de 2024. Eu acho que foi do leilão da Folha, que é presencial, e que um grupo foi primeiro organizar e outro grupo foi acompanhar o leilão da Folha, eu acho. Eu não tenho certeza. Mas não era incomum. Eu não fui a São Paulo para encontrar nem o senhor... O doutor Carlos Camilo. Carlos?
Carlos Camilo? É o Antônio Carlos Camilo, o senhor Antônio falou. Careca. É que eu não vou usar o. Eu não fui encontrar ninguém. Ninguém. Não tem encontro meu, não tem nada que eu estive junto com Careca, com outros, fazendo algum tipo de reunião em São Paulo. Obrigado. Com a palavra o senador Márcio Bittar. Eu, como qualquer integrante dessa comissão, escuto com respeito aqueles que vêm para cá com um objetivo traçado, disciplinado, de tentar a todo custo dizer que tudo que aconteceu no INSS não é culpa deste governo, é culpa do governo passado e que também isso seria um fato isolado de corrupção. Eu respeito, é opinião, mas eu quero externar a minha, com a licença do presidente e do relator. E a minha é que a roubalheira no INSS tem o mesmo DNA, a mesma origem, a mesma motivação, as mesmas razões do mensalão e do petrolão. Esse é o meu objetivo, de ajudar a mostrar para uma parte do Brasil como isso é um método de aqueles que, defendendo uma ideologia, não medem as consequências para chegar ao poder. Eu respeito, é opinião, mas eu quero externar a minha, com a licença do presidente e do relator. E a minha é que a roubalheira no INSS tem o mesmo DNA, a mesma origem, a mesma motivação, as mesmas razões do mensalão e do petrolão. Esse é o meu objetivo, de ajudar a mostrar para uma parte do Brasil como isso é um método de aqueles que, defendendo uma ideologia, não medem as consequências para chegar ao poder e nele se manter. Por isso eu peço à assessoria que coloque o primeiro vídeo, o que fala sobre... o primeiro vídeo, por favor. O presidente do PTB, alvo de denúncias de corrupção, partiu para o ataque. Roberto Jefferson lançou acusações graves contra o governo. Afirmou que o PT pagava mesada para deputados de partidos aliados votarem a favor de projetos do governo. E que o que ele chamou de mensalão só acabou depois que a denúncia chegou ao presidente Lula. Que revelou a existência de um esquema de pagamento de propina a deputados em troca de apoio. Chamou de mensalão. O ex-presidente do PTB, José Carlos Martins... Há vários parlamentares com o objetivo de se perpetuar no poder, de fazer a implantação do seu plano de governo, da sua ideologia. Aí depois disso, vamos para o petrolão. Por favor, o segundo vídeo. E foi nesse momento que o Dr. Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele, para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Que ele teria para o próximo... Pois não? O depoente pediu 3 minutos para ir ao banheiro. A palavra é minha, eu não concedo agora. Por favor. Não, mas ele tem direito de suspender. Para suspender? 3 minutos para eu, por favor. Foi no governo Bolsonaro.